Abrir sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Tiago, o apóstolo Tiago, capítulo de número 2. Nós iremos discorrer com os irmãos um pouquinho a respeito de um assunto tremendamente importante para que nós possamos viver a vida cristã da forma correta. Amém? Em nome de Jesus. Tiago, capítulo 2, dos versos 14 até o versículo de número 26. Diz assim: de que serve, irmãos meus, que alguém diga ter fé e não tem obras? Acaso pode a fé salvá-lo? E se um irmão ou irmã andam pobremente vestidos e carentes do sustento diário, e algum de vós lhes diz: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, porém não lhes dais as coisas necessárias para o corpo, qual é o proveito? Assim também a fé, se não tem obras, está morta em si mesma. Porém alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé por minhas obras. Tu crês que Deus é um? Bem fazes. Os demônios também creem e tremem. Porém, queres saber, ó homem vão, que a fé sem obras é estéril? Não foi declarado justo por obras nosso pai Abraão, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Vês que a fé atuava juntamente com as suas obras, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E se cumpriu a escritura que diz: creu Abraão a Deus ou em Deus, e se lhe contou como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede que o homem é declarado justo por obras, e não somente por fé. Do mesmo modo também a prostituta Raabe não foi declarada justa por obras quando hospedou os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Pai, nessa manhã nós queremos ouvir a Tua palavra. Portanto, Senhor, fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Livro de Tiago, irmão de Jesus, foi escrito aproximadamente entre os anos 48 e 50 depois de Cristo. E quando nós lemos esse livro, nós precisamos entender algumas coisas importantes aqui. Porque nós temos falado muito aos irmãos a respeito da fé, e a fé é extremamente importante. O livro de Hebreus fala que a nossa salvação, ela procede da fé. Ela não depende das obras. Paulo, ele estava dizendo assim: olha, você é salvo pela fé em Cristo Jesus, e tão somente pela fé em Cristo Jesus. E agora o apóstolo Tiago, ele vem complementar, porque quando nós não entendemos isso, e eu quero mostrar para os irmãos hoje, quando nós não entendemos que o apóstolo Tiago está falando a respeito da fé com as obras, é um complemento do que Paulo fala a respeito da fé. Paulo não deixou tão explícito quanto o apóstolo Tiago deixa explícito. E hoje nós vamos entender algumas coisas importantes aqui. Primeiramente, eu quero ler com os irmãos, e quero começar a ler o versículo 14 de novo, mostrando para os irmãos algumas coisas importantes aqui. Ele diz assim: de que serve, para que serve, irmãos, que alguém diga ter fé e não ter obras? Acaso pode a fé salvá-los? O apóstolo Tiago não está dizendo que a fé não vai salvar. O apóstolo Tiago está dizendo que além da fé, esta fé que salva, ela tem que ser demonstrada de alguma forma.
Nós precisamos entender que a nossa fé, ela não pode ser uma fé, irmãos, simplesmente nossa e invisível. A nossa fé não pode ser simplesmente algo que eu digo que creio e que tenho, mas que não se expressa de uma maneira visível. Quando o apóstolo Tiago traz aqui, que ele diz assim: não tem a fé, diga alguém, não tem fé, acaso a fé pode salvá-los? Ele não está dizendo que a fé não vai salvá-lo, mas esta fé precisa ser acompanhada das coisas visíveis que a fé procede, ou seja, aquilo que procede da fé. Nós não podemos ser crentes apenas dizemos, eu tenho Jesus, eu sou salvo, mas isso é nosso. Eu não faço nada em relação a isso. Eu quero mostrar para os irmãos nessa manhã também quais são as obras da fé. Porque a fé demanda atitude, a fé demanda obras. Parece dar um contrassenso dizer isso, né? Porque se a gente não entende isso, e esse foi o motivo da divisão da igreja. Quando Lutero leu que a fé era pela graça, a Igreja Católica Romana, que Lutero fazia parte, ela enfatizava que as obras eram que salvavam as pessoas. Eles tinham até aquilo que eles chamavam de indulgências, ou seja, você paga para ser salvo. Mas quando Lutero ele está lá lendo a sua Bíblia e ele encontra que é pela fé que somos salvos, não depende de nós mesmos, isso fez com que houvesse uma ruptura na Igreja Católica. E nós estamos aqui exatamente por causa disso, porque Lutero entendeu, e ele não entendeu errado, simplesmente deixou-se de lado um ponto importante. Lutero entendeu que é pela fé em Jesus Cristo que nós somos salvos. E ele então coloca 99 teses lá e vai na porta da igreja, da catedral lá que estava na Alemanha, e bate na porta, prega aquelas 99 teses na porta. E por causa disso nós estamos aqui, pensando simplesmente, e muitos de nós tem isso no seu coração: eu creio em Jesus, eu serei salvo. Mas a fé ela tem que ser expressada de alguma forma. A fé não é simplesmente eu acreditar em Jesus Cristo. Isso nos leva a algo mais. Quando eu digo que eu tenho fé em Jesus Cristo e eu então serei salvo por causa da minha fé em Jesus Cristo, isso é uma verdade, mas é uma verdade que ainda tem um pedaço a ser dito. E nós essa manhã precisamos entender isso. Precisamos entender que eu tenho que demonstrar a minha fé através das obras da fé. E quais são as obras da fé? E eu fui pesquisar algumas delas. Primeiramente, a primeira obra da fé é a confiança em Deus. As obras da fé são baseadas em uma profunda confiança em Deus e na crença de que Ele cumprirá as suas promessas. As obras da fé, o segundo item, é a obediência à vontade de Deus. As pessoas que realizaram as obras da fé na Bíblia confiaram em Deus e obedeceram à sua vontade, mesmo que isso significasse sacrificar seus próprios desejos e necessidades. A obra da fé também é a coragem. Muitas vezes as obras de fé exigiram coragem e determinação, pois as pessoas enfrentaram adversidades e desafios significativos. Outra obra da fé é a humildade. As pessoas que realizaram as obras da fé na Bíblia geralmente reconheciam sua própria fraqueza e dependência de Deus, e reconheciam que suas realizações eram um resultado de sua graça e misericórdia. A outra obra da fé é a ação. As obras da fé são acompanhadas de ação, ou seja, as pessoas agiram com base em sua fé e confiança em Deus, em vez de apenas acreditar passivamente. E é aqui que eu quero parar um pouquinho, porque nós temos acreditado muitas vezes, eu não estou aqui generalizando obviamente, mas a grande maioria tem uma fé passiva. Eu creio em Jesus Cristo, eu aceito Jesus Cristo,
e simplesmente para nisso. Ele acredita nisso, ele crê nisso, ele realmente acredita nisso. Mas isso é uma fé passiva. Isso é uma fé que não é demonstrada. Porque se simplesmente cada um de nós aqui disser: eu acredito em Deus, eu acredito, eu tenho fé em Deus. Se você for aí na rua e dizer: você acredita em Deus, você tem fé em Deus, todo mundo vai dizer: eu tenho fé em Deus. Esse tipo de declaração é uma declaração passiva da fé. E a fé precisa ter ação. A fé não pode ser isso: eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, acabou. A fé tem que ser demonstrada de alguma maneira. Amém? E ele continua. Outra obra da fé: persistência. As obras de fé muitas vezes exigiram persistência e perseverança, pois as pessoas enfrentaram dificuldades e obstáculos ao longo do caminho. Não apenas eu acredito e tenho fé em Deus, mas eu persisto nele, eu continuo com ele, eu continuo no caminho. Quantas e quantas pessoas disseram que tinham fé, mas hoje não estão mais no caminho? Quantas pessoas, irmãos, eu conheço centenas de pessoas que disseram um dia que tinham fé em Deus, mas não persistiram no caminho. A adversidade veio, a situação difícil veio, e eles desistiram, porque a sua fé era uma fé passiva. E a fé precisa ser uma fé que seja demonstrada em obras, e uma dessas obras é a nossa persistência. A fé também, a obra da fé, são os resultados. As obras de fé produziram resultados concretos e visíveis, como a libertação dos israelitas do Egito, por exemplo, ou a conversão de muitas pessoas no dia de Pentecostes. A fé, aquela que nós declaramos ter, ela tem que produzir resultado. Ela não é aquela coisa, eu quero enfatizar isso porque infelizmente muita gente só tem isso na mente. Eu creio, eu tenho fé em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu tenho fé na obra da cruz, e acaba nisso. E não é só. Ele fala que a fé, e nós vamos ler aqui já já, ele fala que a fé sem obras é morta. Vamos continuar aqui. Se um irmão ou uma irmã andam de maneira pobremente vestidos, a minha versão, e carentes de sustento diário, e algum de vós lhes diz: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, porém não lhes dais as coisas necessárias para o corpo, qual é o proveito? Tiago está dizendo assim: olha, é necessário que a demonstração da nossa fé se torne uma demonstração em relação às pessoas. Se as pessoas estão passando por situações difíceis, uma demonstração da minha fé é ajudá-la, não simplesmente dizer assim, como nós muitas vezes dizemos: eu vou orar, ore irmão, eu vou orar por você. Sabe esses jargões que nós falamos muitas vezes? Se nós estamos vendo nossos irmãos, e Tiago aqui ele cita exemplo como pessoas, mas não necessariamente seriam só pessoas. São atitudes que nós temos que ter em relação àquilo que é necessário, aquilo que está passando por alguma necessidade. E Tiago vem mostrando aqui, em relação às pessoas, obviamente ele fala de pessoas, e nós temos isso, nós fazemos isso. Vou orar por você. Pastor, estou assim, vou orar por você. Mas Tiago está dizendo: que proveito isso tem? O que resulta nisso? Qual é o resultado de simplesmente você dizer: vai em paz, tenha fé? Qual é o proveito disso? E ele continua no versículo 17 dizendo assim: assim também a fé, se não tem obras, esta fé é morta em si mesma. Em outras palavras, se eu digo que tenho fé em Deus, mas eu não faço nada em relação àquele que necessita ou aquilo que tem necessidade, a minha fé é morta, ela não serve para nada. Percebe?
porque nós temos que demonstrar a nossa fé. E é o que Tiago tem falado no livro inteiro dele aqui, nessa epístola do apóstolo Tiago. Ele tem falado sobre isso, sobre a necessidade de demonstrarmos a nossa fé através das nossas obras. E ele continua a falar aqui, olha só o que diz, versículo 17, versículo 18: porém alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé por minhas obras. Perceba, mostra-me a tua fé sem as obras. Não tem jeito, irmãos, não dá para mostrar. Você não consegue mostrar a sua fé sem uma demonstração visível dela. Então, se nós simplesmente estamos aqui dizendo eu creio, eu tenho fé em Jesus, eu não demonstro isso através de alguma coisa, através de que nós chamamos aqui, o apóstolo Tiago chama aqui de obras. Se nós não demonstramos isso, é porque a nossa fé, na verdade, não serve para nada. E ele mesmo diz aqui, mostra-me a tua fé, mostra para mim a tua fé. Não dá para ver, mas agora, ó, eu vou mostrar através das minhas obras a minha fé. Perceba. Então, se eu digo que tenho fé em Jesus Cristo, é necessário demonstrar essa minha fé através de alguma obra. Entenda isso, faz parte da nossa vida cristã. Não há uma contradição aqui. Não existe contradição quando nós entendemos. Mas quando nós não entendemos, nós simplesmente, porque nós fomos ensinados assim. Nós fomos ensinados, e é bíblico, Paulo fala sobre isso, que o que nos leva aos céus é a nossa fé em Jesus Cristo. Mas existe o plus, existe a demonstração da nossa fé, que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, escreve. Ele continua, versículo 19: tu crês que Deus é um? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Até os demônios creem, mas eles não demonstram a sua fé em Jesus Cristo através de alguma obra. Nós precisamos, como filhos de Deus, como aqueles que dizem ter fé em Deus, demonstrar isso. E ele continua: porém, queres saber, ó homem vão, que a fé sem obras é estéril? Não foi declarado justo por obras nosso pai Abraão? Abraão, amigo de Deus, Abraão cria em Deus. Todavia, ele só foi declarado justo quando ele demonstra a sua fé ao obedecer a Deus em sacrificar Isaque, seu único filho. Nesse momento ele é justificado, e ele é justificado pela fé por meio da atitude que ele toma em relação àquilo que Deus disse. Da mesma sorte eu quero trazer para nós hoje, se nós dizemos que acreditamos em Deus, que temos fé em Deus, eu preciso e você precisa, nós precisamos demonstrar isso através de alguma coisa, através do que Tiago chamou de obras, atitudes, ação. É isso que Tiago está dizendo aqui. Se não há ação da nossa parte, a nossa fé é morta, diz o apóstolo Tiago. E ele continua, versículo de número 22: vês que a fé atuava juntamente com as obras, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E se cumpriu a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e se lhe contou como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede, versículo 24, que o homem é declarado justo por obras, e não somente pela fé. Ele não está falando aqui, e presta muita atenção nisso, ele não está falando aqui que se eu só fizer obras como, por exemplo, os espíritas fazem,
eu vou ser salvo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que eu preciso demonstrar a minha fé por meio das obras, por meio das ações, por meio das atitudes. É isso que ele está dizendo. Porque senão, qualquer pessoa que faz o bem, temos milhares de organizações que fazem o bem, e somente o bem, elas seriam justificadas. E não é isso. Se nós declaramos que temos a fé, nós precisamos mostrar essa fé. Eu coloquei aqui, a fé demanda visibilidade. A fé que não pode ser vista é morta. Eu quero repetir, a fé que não pode ser vista é morta, não serve para nada. Então todos nós que um dia dissemos, eu aceito Jesus Cristo, eu creio nele, eu tenho fé em Jesus Cristo, e não estamos agindo em alguma coisa para demonstrar essa nossa declaração de fé, nós estamos simplesmente jogando palavras ao vento, porque aquilo que nós dizemos que temos, na verdade está morto. Os irmãos conseguem entender isso? Vai além de só eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas ela não é demonstrada através das ações e das atitudes. E por causa disso, ela é morta, ela não serve para nada. Por isso essas pessoas que estão aí dizendo que têm fé, e Jesus, ele é muito claro quando nós estivermos diante dele, a Bíblia diz em Apocalipse, olha, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome isso, em teu nome aquilo, e Jesus, ele nunca vos conheci. Eles declararam fé, até agiram muito, até Deus fez alguma coisa por meio dessa declaração deles, mas eu nunca vos conheci, porque a fé que vocês tinham era morta. Nós precisamos, de alguma maneira, irmãos, demonstrar a nossa fé. Amém? E ele continua aqui, versículo de número 25, diz assim: do mesmo modo também a prostituta Raabe, que não era judia, que não era do povo hebreu, não foi declarada justa por obras, quando hospedou os mensageiros e os enviou por outro caminho? O apóstolo Tiago agora, não só ele mostra que Abraão teve demonstrado a sua fé na obediência em sacrificar Isaque, mas agora, aquela que nem conhecia o Deus de Israel, demonstra a sua fé quando ela ajuda aqueles espias que foram espiar a terra de Canaã. Perceba, a fé precisa ser demonstrada. A fé precisa ser demonstrada através de atitudes para com o nosso semelhante, para com as coisas que são necessárias. A fé precisa ser demonstrada. Se simplesmente eu sento e digo que tenho fé, e eu estou repetindo isso de propósito, para que você entenda mesmo. Se você simplesmente diz que tem fé em Deus, mas continua passivo, a sua fé é morta. Percebe? E ele continua, versículo de número 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. As obras ratificam que a pessoa é salva. Novamente, não são só as obras, mas também não é só a fé. Como eu disse há pouco, se fosse só as obras, os espíritas todos seriam salvos. Mas também não é só a fé. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou anulando a fé. A fé, ela é importante demais, ela é fundamental, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas agora o apóstolo Tiago traz um complemento disso. Ele traz algo mais sobre isso. Ele diz, gente,
precisa haver obras também, precisa haver atitudes em relação aos necessitados, em relação às coisas de Deus, em relação às coisas, precisa haver atitudes, precisa haver ação, porque senão, não adianta. Tem tanta gente sentada em banco de igreja, vamos falar de igreja agora, né? Que diz que crê em Jesus, mas não demonstra através das suas obras a sua fé. O que acontece com a fé desses? Ela está morta, ela não serve para nada. Abrão em relação a Isaac e Raabe em relação aos espias. Irmãos, nós precisamos rever algumas coisas na nossa vida. E o texto aqui é um dos textos mais difíceis de entender. Eu estava estudando o texto e também ouvindo pessoas falando sobre o texto. Há muita dificuldade de entender, porque o apóstolo Paulo, ele enfatiza a fé. Só a fé. E o apóstolo Tiago agora vem complementar isso. Ele não vem anular a fé, ele vem complementar com as ações. Então, se nós estamos declarando, mas não estamos fazendo nada, não estamos agindo, aquilo que nós sinceramente cremos, aquilo que nós cremos de verdade, é verdadeiro, o sentimento é verdadeiro, a declaração é verdadeira, eu tenho fé em Deus, é verdadeiro, é sincero. Mas se isso não se expressa em atitudes, ela se torna morta, ela se torna estéril. Deu para entender o conceito, irmãos? Deu para entender o que eu estou dizendo? Tantos estão sentados em bancos de igreja, declarando que têm fé, mas é uma fé morta. Que nós possamos hoje, queridos, em nome de Jesus, começar a demonstrar a nossa fé, através de ações, amém? Através de atitudes, em relação a tudo que for necessário. Se for através de ajudar pessoas, ajudando pessoas. Se for através de ajudando situações que passamos, ajudando situações. Mas que essa nossa fé seja demonstrada de alguma forma. Em nome de Jesus. Que nós hoje saiamos daqui, eu vou encerrar, saiamos daqui com essa convicção. Fé mais atitude, amém? Fé mais ação, amém? Fé mais, agora eu vou usar o termo que Tiago usou, fé mais obras, porque fora disso, se elas não estiverem juntas, a minha fé é morta. Então, podemos passar a vida toda na igreja, podemos declarar a vida toda que temos fé em Deus, e no final acabarmos indo para o inferno, porque nós simplesmente temos uma fé morta, e uma fé morta não serve para nada, não consegue nada. Uma fé morta não serve para salvar ninguém. Por isso que ele fala aqui, ele fala exatamente isso. Acaso pode a fé salvá-lo? Olha só, por isso que ele diz isso. Se essa fé ela não serve para nada, ela é morta, ela tem alguma capacidade? Não tem. E é isso que nós estamos tentando mostrar para os irmãos hoje, para que nós possamos crescer, amém? Para que nós possamos realmente ter a convicção de que nós vamos chegar lá, que nós vamos estar com Ele. Quando nós demonstrarmos a nossa fé. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar.